Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir,
Aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar, a amar. As águas que correm em uma cascata, as leis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Para pá, para pá, para hoje o sol acende amanhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no teu caminhar. Desperta nos lábios sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, da conquista da paz. Basta sentir a presença de Deus a guiar teus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do teu destino. Eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar. Renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus, será a tua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver
viver pela fé e cantando para pá, para pá, para pá, para pá, pá 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 para pá, para pá, pá 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 pá. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação
sensações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Bom dia, eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estamos transmitindo as nossas reuniões pelo canal do YouTube. E nesse canal nós temos ainda as reuniões de fluidoterapia, que elas acontecem sempre às terças-feiras, às 19h30, e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Essa reunião ela é direcionada a todos os enfermos, onde todos poderão colocar no chat o nome dos parentes e amigos que se encontram adoecidos. Temos ainda a nossa prece da saudade, que acontece sempre às quintas-feiras, às 19h30, endereçada aos nossos companheiros desencarnados, onde também todos terão a oportunidade de colocarem os nomes daqueles que já partiram, enviando as melhores vibrações de carinho. Gostaríamos ainda de lembrar a todos que durante
a explanação da nossa reunião, nós teremos uma recepcionista sempre pronta a tirar as dúvidas. E nesse momento do estudo, da explanação, seria aconselhável que todos ficassem atentos ao estudo que será realizado, com certeza, para que a gente possa, a cada dia, compreender melhor essa doutrina tão consoladora que é sempre trazida com tanto carinho por nossas expositoras. Na manhã de hoje, nós teremos a página de abertura lida pela nossa jovem, a Graziele. Ela vai trazer a página inicial. Em seguida, a nossa amiga Silvia Costa fará o estudo do Livro dos Espíritos, nas questões 658 a 666, que fala da lei de adoração. E esses itens que Silvia vai nos trazer fala sobre a prece. E ela vai, com certeza, fazer também a nossa prece inicial. Em seguida, a Fátima Queiroz nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E ela vai trazer para nós os itens de 1 a 4, que fala sobre o mandamento maior, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E, em seguida, a Fátima vai nos trazer a prece final. Com certeza, teremos uma manhã bastante proveitosa, de reflexões, trazidas pelas nossas amigas Silvia Costa e Fátima Queiroz. E, ao final de nossa reunião, nós teremos aquele momento para a criançada, o GEAL, a evangelização das nossas crianças, onde as nossas queridas evangelizadoras preparam aqueles trabalhos sempre acessível a todas as crianças, com muito carinho. Que possamos aproveitar esta manhã com muitos estudos dentro da nossa doutrina consoladora, que tenhamos um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias junto aos nossos familiares. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Está em Paulo, Gálatas, 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacarmos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a porcentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudirmos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos o companheiro despenhar-se nas sombras interiores,
Não olvidemos que para auxiliá-lo é tanto desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo em chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a pressão de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos por nossa vez visitados pela tentação. Bom dia, vamos dar início à nossa reunião com a nossa prece, nos sintonizando com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com a espiritualidade de luz, com Deus, Jesus, Virgem Maria, iniciando com os agradecimentos, pois temos sempre o que agradecer, porque Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos ampara, sempre nos dá oportunidades, e a cada instante recebemos livramentos que nem nos damos conta. Assim, todo agradecimento que fizermos ainda será pouco a esse Pai que tanto nos ama. E agradecidos, vamos lembrar daqueles irmãos que sofrem, daqueles irmãos que desconhecem o nosso Pai, o amor desse Pai misericordioso. Pedir por todos aqueles irmãos, encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, pedindo pelos doentes, pelos aflitos, pelos que estão presos no vício e na criminalidade, por todo o nosso planeta, por todos os governantes que trouxeram um compromisso de conduzir um povo, que eles possam entender a responsabilidade que têm em suas mãos. Pedindo ao Pai misericórdia para todos nós que estamos precisando de saúde, de paz, de harmonia, de força e fé para seguirmos em frente, confiantes que tudo passa e que não estamos sozinhos, estamos amparados pela sua proteção. Graças a Deus, graças a Jesus.
como estamos falando sobre o capítulo que fala da lei de adoração, achei que deveria falar o que é adoração. É o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. E está relacionado a respeito a uma reverência, uma forte admiração, uma devoção em relação a uma pessoa, a um lugar ou a uma coisa. Na arte, o termo costuma se referir a uma pintura que represente a adoração dos reis magos ao menino Jesus. Na questão 658, a pergunta é: agrada a Deus a prece? E a resposta vem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Já aprendemos em tudo que estudamos no Evangelho, nos ensinamentos que Jesus deixou, que através da prece nós nos sintonizamos com o Pai. Mas não são só as palavras ditas, mas sim o sentimento que as palavras trazem. Não adianta que tenhamos uma prece com várias palavras rebuscadas, mas se o nosso sentimento não for de amor e de humildade. Porque a prece, ela feita de coração, é que atrai para junto de nós as energias sutis que são capazes de harmonizar o nosso ser. E a prece, quando bem sentida, ela vem beneficiar a todos, não só a nós quando fazemos a prece, mas por quem nós fazemos a prece. E a prece vai nos dando o conforto que precisamos para que deixemos muitas vezes as nossas atitudes de revolta, porque quando temos a humildade de entender que somos filhos de um Pai amoroso, que sem Ele não somos nada, é através da prece que nós vamos nos aproximar dele. E qual pai não se agrada quando o filho se aproxima? E é através da prece que nós demonstramos o nosso arrependimento, mostramos a nossa verdadeira humildade, quando fazemos de coração, abrindo para o Pai o que nós sentimos verdadeiramente em nós. Iniciando agora realmente sobre as questões, vamos falar sobre a prece. Prece, mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecendo uma graça recebida. Oração, reza. Ato ou efeito de suplicar, súplica, rogo, pedido. Doutrinariamente, há diferença entre oração e prece. A oração, entendida como prece, pode também ser uma prédica, um discurso, enquanto que prece é sempre uma ligação espiritual com o alto ou com benfeitores espirituais. A 659 diz: qual o caráter geral da prece? A resposta é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele.
As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quem ora a Deus tem gratidão, tem humildade e louva a esse Pai por tudo que Ele é, por tudo que Ele nos dá. E também entende que é a Ele que pedimos quando estamos necessitados de amparo, quando estamos necessitados de forças e quando também necessitamos de resignação para suportarmos aquilo que temos que suportar, para ultrapassarmos aquilo que temos que ultrapassar, que são necessários à nossa evolução, ao nosso crescimento. Quem ora sabe que pela oração pode comunicar-se com o invisível e que através dessa oração pode chegar com humildade e amor ao Pai, que nunca se esquece dos seus filhos. A questão 661. É útil pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe diferenciar entre o bem e o mal. A prece não oculta as faltas que os homens cometem. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas apenas vai obtê-lo se mudar sua conduta. A melhor prece é praticar boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. O que isso quer dizer? Não adianta ficarmos só em oração pedindo perdão. Temos que nos esforçar para nos modificarmos, praticando atos diferentes daqueles que erramos, indo em busca da nossa melhora, não praticando mais aqueles mesmos erros, que não adianta pedir perdão e continuarmos nas falhas. Temos que buscar a nossa melhoria, a nossa modificação. A questão 662. Existe alguma utilidade em rezar pelos outros? O espírito daquele que reza age pela vontade que tem de fazer o bem ao próximo. Pela prece, ele atrai para si bons espíritos que se associam ao bem que ele deseja fazer. Primeiro que quando nós nos sintonizamos com a espiritualidade de luz, com Deus, o primeiro a ser beneficiado somos nós, porque já estamos em sintonia com o bem. E vai ter utilidade, porque Deus, Jesus nos ensinou o amor ao próximo. Se nós pedimos por esse irmão, claro que nós vamos atrair para junto de nós e para eles aqueles que vão auxiliá-los, conforme o seu merecimento e conforme a sua sintonia. Mas sempre há utilidade em rezar pelo outro. Questão 663. Podem as preces por nós mesmos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Quando nós oramos,
que entregamos a Deus as nossas aflições, quando nós já temos o conhecimento da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, nós passamos a entender que Deus, Ele, na sua infinita bondade, Ele nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros. E é através das provas que nós vamos reparando aquilo que nós fizemos de errado. E com a nossa prece, Deus vai nos dar a força, a resignação, a paciência, a perseverança para suportar, para não reclamar, para não maldizer. E quando diz, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, isso é porque quando nós entendermos realmente que somos nós que temos que fazer, que temos que nos esforçar para mudar aquilo que fizemos de errado, Deus vai nos dar a força, o entendimento para que possamos seguir em frente, aceitando as provas, entendendo que o que parece um grande mal, geralmente é um grande bem, porque se não entendemos pelo amor, nós vamos entender pela dor. E essa dor é que vai ser o nosso remédio. Deus não nos pune, Ele nos dá oportunidade. E é nessas oportunidades que encontramos a dor como remédio para seguirmos evoluindo. E as preces, a oração com sentimento, vai nos auxiliar a sair da dificuldade pelo nosso esforço, pela nossa vontade de seguir em frente, de perseverar, acreditando de que não estamos sozinhos, que o Pai sempre nos ouve e sempre nos auxiliará, nos colocando muitas vezes, na maioria das vezes, no colo, para ultrapassarmos as dificuldades e as provas. Questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Aqui está falando que não pode mudar os desígnios de Deus, mas aquele irmão que sofre, aquele irmão que está necessitado, ele recebendo, se a nossa prece for de coração, vai chegar até ele como um alívio, como uma boa lembrança. E quem não gosta de ser lembrado com carinho? Seja encarnado ou desencarnado, quando sente que foi lembrado com um sentimento de bondade, de amor, ele vai sentir.
E através do desejo de se melhorar, despertado pela prece, atrai para junto deles os espíritos melhores que vão lhes auxiliar, esclarecer, consolar, dar esperança. E através dessa prece, eles vão se esclarecendo. E toda prece de coração, seja por nós ou por outrem, ou pelos espíritos que sofrem, sempre será de bom grado a Deus e sempre será um alívio para aqueles que a recebem. Terminando o nosso estudo e dando um resumo sobre o que já foi dito e ainda das questões 665 e 666, podemos entender que as preces não podem mudar todos os destinos, mas têm força descomunal que os próprios homens desconhecem. A oração é o modo que Jesus nos ensinou, através do seu exemplo, como um transformador espiritual das vidas. Quem sabe orar, sabe viver melhor. A prece, ela traz para junto de nós espíritos elevados, desde que sejam elevados os nossos sentimentos. Quando se sabe orar, mesmo que seja em favor de outrem que sofrem, o mais beneficiado é quem ora, recebendo a assistência de bons espíritos e na transfusão de trocas superiores, a energia que se acumula pela oração cura, alegra, conforta e nos encaminha para uma vida melhor. A oração, ela tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. A oração é a força de Deus que nasce dentro do coração do espírito em todos os planos da vida. A prece, ela é tão divina que ela é usada em todos os planos da vida maior, como uma força de Deus em favor da harmonia. A oração, a prece é o canal através do qual nós nos comunicamos com Deus e dele recebemos o seu imenso amor. Religião nenhuma pode negar a existência dos espíritos, a existência da bondade do Pai que olha por todos nós. E podemos orar aos bons espíritos, como sendo eles os mensageiros de Deus, executores de seus desígnios. Mas o poder maior está na razão da superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo depende desse amor de Deus pelos seus filhos. E é através das orações, da nossa sintonia, da nossa sinceridade para com Ele, que receberemos tudo que Ele tem para nos dar. Sabendo que cabe a nós nos esforçarmos para sermos merecedores
desse imenso amor. Não bastam palavras bonitas, orações longas, rebuscadas. Deus quer a sinceridade, a humildade, o amor vindo de cada um de nós, acima de tudo. Bom dia! Vamos iniciar hoje um novo capítulo do Evangelho, que é o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. O estudo de hoje vai abordar 3 aspectos: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores. Vamos à leitura do texto. Esse é o primeiro ponto e vai tratar do mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Quando Jesus responde a um doutor da lei que já conhecia a lei mosaica, ele traz então de volta esse amor puro a Deus, né? Um amor que ainda hoje é difícil para nós compreendermos, né? Essa fidelidade integral a Deus. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz um capítulo chamado Fidelidade a Deus. Então ele coloca essa relação íntima do Pai misericordioso, bom, e que sempre esteve conosco desde o momento em que fomos criados, e dessa necessidade que nós temos de ir ampliando cada vez mais o entendimento do que é Deus e da presença dele em nós, porque todos nós trazemos a essência, a herança de Deus no nosso íntimo, e por isso, quando ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, é uma profundidade de reconhecimento desse Pai, desse Criador, mas também de um amor que ainda precisará ser desenvolvido. Que nós, mergulhando no nosso autoconhecimento, reconhecendo essa essência divina em nós, com o tempo chegaremos a essa condição do amor puro. Mas quando ele coloca o segundo mandamento, do amarás o teu próximo como a ti mesmo, e completa, que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, tudo o que foi dito, tudo o que foi trazido por Moisés nos 10 mandamentos, pelos profetas ao longo dos tempos, eles se resumem nesses 2 mandamentos. E como amar o nosso próximo como a nós mesmos? E aí a gente começa, então, a se perguntar
Como é esse amar a nós mesmos? É importante que a gente se faça reflexão. Eu me amo? Qual é a dimensão do amor que eu tenho por mim mesmo? Porque se eu tenho aqui uma relação de que eu preciso amar ao meu próximo, e é claro, se eu amo o meu próximo, eu com o tempo também aprenderei a amar a Deus dessa forma tão profunda e integral, eu preciso começar por mim. Então, amar a si mesmo vai implicar na autoaceitação, no auto-perdão, no esforço da renovação moral, dos aprendizados intelectuais que vão nos levar a uma condição de evolução. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprofundo essa compreensão de mim mesmo, reconhecendo os meus defeitos, mas também reconhecendo os passos que eu estou dando adiante, reconhecendo as superações que eu vou fazendo a cada dia, eu vou então desenvolvendo este amor por mim. E aí é possível já estabelecer uma relação de amor com o meu próximo. Quando a gente fala do amar a si mesmo, é claro que a gente não está falando de um amor egoísta. Tudo tem que ser do meu jeito, o que eu penso é que é o certo, tudo que eu posso ter de benefícios da vida, oportunidades que me chegam, eu egoisticamente vou ter isso só para mim. Então, o amar a si mesmo não está vinculado ao egoísmo, né? A uma ambição que a gente trata, né? Tem outros aspectos, outros capítulos do Evangelho, mas de desenvolver essa compreensão de si mesmo, reconhecer que nós ainda estamos no caminho, reconhecer que nós estamos em desenvolvimento, porque às vezes nós temos um rigor muito grande em relação às nossas ações. A gente não deve ser condescendente com os nossos erros, não é isso que eu estou falando. Mas também da gente reconhecer que a gente tem passos a galgar, né? Degraus a escalar, para que a gente, então, chegue a um amor, uma compreensão de nós mesmos, que favoreça relações mais amadurecidas, mais equilibradas, mais harmonizadas com o nosso próximo. Então, o amor ao próximo, ele vai estar vinculado, a essa forma como eu me vejo, como eu me enxergo. E aí, eu amo a mim, eu amo ao meu próximo e eu amo a Deus. E aí nós vamos, então, ter paulatinamente a compreensão do amor incondicional, do amor puro, né, que seria essa dimensão mais ampla que ele traz aqui como primeiro mandamento. No item 2, o Evangelho vai trazer o seguinte: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Está em Mateus. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Está em Lucas. E aí nós vamos perguntar isso para a gente, né? Será que eu estou tratando o meu próximo da mesma forma como eu gostaria de ser tratado? E aí a gente vai pensar nos nossos preconceitos, na nossa dificuldade de relacionamento com os que nos cercam, com a nossa escuta, às vezes prejudicada. A gente já vai tirando conclusão antes do outro terminar de falar, não é? A gente se antecipa
em observações antes de entender o contexto em que aquela situação está se dando. Então, nós temos uma série de comportamentos, uns mais, outros menos, né? Nós estamos falando genericamente, né? Que não correspondem a essa máxima. Nem sempre nós fazemos ao outro e agimos com o outro como gostaríamos que agissem conosco. Mas toda vez que a gente, né, entra numa situação de falta, de desregramento ou de não observância das leis de Deus, nós somos envolvidos pela lei de causa e efeito. Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber o quanto nós temos gerado sofrimento para o outro. E quando esse sofrimento bate à nossa porta, somos defrontados pelas mesmas situações que nós erramos, aí sim a gente vai se dar conta, né? Então, hoje, na nossa sociedade, nós vemos inúmeras situações que, às vezes, nós não nos damos conta, né? As questões dos preconceitos, como eu falei antes, de diversos matizes de preconceitos, a questão da violência, a questão do abandono. Então, nós vamos, assim, estar sendo defrontados com práticas que trazemos, hábitos que trazemos ao longo das nossas encarnações, com costumes culturais, com costumes da nossa sociedade, da cultura onde nós vivemos, e com essas máximas que o Evangelho nos traz. Então, a gente precisa buscar essa coerência nas nossas atitudes. Porque se eu quero seguir ao Cristo, eu vou precisar reformular as minhas atitudes. Muitas vezes eu tenho atitudes que são incompatíveis com as orientações do Cristo. Então, essa síntese aqui vai nos trazer justamente para essa reflexão. Como é que eu estou tratando o meu próximo? Como é que eu tenho sido tratado? E se eu me sinto muitas vezes ofendido, aborrecido, desconsiderado, desrespeitado, como é que eu estou fazendo com o meu próximo? Eu estou tendo empatia sobre o problema dele? Eu estou tendo compaixão? Eu estou tendo uma consideração pelas necessidades que ele apresenta? Eu estou ouvindo as suas necessidades? Então, essa é uma reflexão constante que a gente precisa fazer, né? Para que a gente possa solicitar para nós que sejamos tratados com respeito, assim como a gente deve também estar vendo no outro alguém digno de respeito e que merece todos os nossos esforços para que a gente o trate de uma forma digna e humana. Então, nós vamos estudar agora a parábola dos credores e devedores, que também vocês podem encontrar em outros livros como parábola do credor incompassivo, quer dizer, aquele que não tem compaixão, ou ainda a parábola do servo mau. Então, esses três nomes podem representar essa mesma parábola. Então, vamos à leitura da parábola. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores.
Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Antes de continuarmos a parábola, vamos dar uma paradinha aqui para a gente chamar a atenção de algumas coisas desse trecho. Né? Primeiro, a relação da dívida. Né? Um devia 10.000 talentos, vamos colocar na nossa moeda para facilitar nosso entendimento. Né? Vamos supor que a gente devesse 10.000 reais e somos perdoados dessa dívida. Mas não perdoamos a dívida de quem nos deve 100 reais. E um aspecto interessante para a gente chamar a atenção aqui é que havia uma prática, né, das pessoas que não podiam pagar as suas dívidas seriam transformados em escravos, podendo ser vendidos, eles e seus familiares. Os bens materiais que eles possuíam, como casa, terras, moedas, animais, etc., eram transferidos para o novo proprietário. O devedor citado na parábola, ele devia uma quantia fabulosa, mas quando ele se vê naquela situação, ele pede, né, um tempo maior para pagar, um prazo para que ele pudesse satisfazer, né, o pagamento dessa dívida, né, esse compromisso com esse senhor. E o Senhor compadeceu-se dele e deu-lhe perdoou, né, essa dívida. E aí a gente vai então verificar, é bem claro, né, esse trecho dessa parábola, né, que aqui a gente vai estar identificando dois aspectos, principalmente, né, a questão do perdão e a questão da compaixão. E quando ele, então, se coloca na possibilidade de usar dos mesmos recursos de que ele foi beneficiado, ele esquece daquele perdão que lhe foi concedido e usa de dureza, de crueldade com aquele que lhe devia bem menos do que ele devia ao Senhor. Então, continuando a parábola, os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu,
vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, vamos pensar, né, nesse Senhor, né, como Deus, né? Qual deve ser a nossa dívida, né, com as nossas infrações às leis divinas? Mas Deus usa de misericórdia conosco, nos dando novas oportunidades na reencarnação, nos dando provas e oportunidades de expiarmos e repararmos as faltas anteriores. E Jesus nos ensinou, lá na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar, né? Pedimos a Deus, né, que perdoe as nossas dívidas como temos perdoado aos que nos devem. Que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, isso estabelece uma relação de que nós estamos colocando uma condição de que Deus possa usar da mesma medida que nós usamos com o nosso próximo. E, na realidade, Deus usa de uma medida de muita indulgência e de perdão para conosco. Isso é algo que precisa nos fazer refletir, para que a gente, quando ele fala aqui do entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia, a gente está comprometido aqui com a lei, né? De ação e reação, e para que a gente, o verdugo está dentro de nós, da nossa condição, da consciência que nós trazemos das faltas que não deveríamos ter cometido e que precisamos reparar. Então, essa parábola assim, é muito profunda e daria oportunidade de nós, né, aprofundarmos ainda mais, porque ela vem muito ao encontro do nosso dia a dia, da forma como nós agimos nessa condição, né, dessa relação, né, o que eu recebo de Deus e o que eu me disponho a proporcionar para o meu próximo. Então, finalizando a leitura do tema, amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua, né? Então, essa prática da caridade, não só da assistência, das necessidades materiais, mas no sentido de nós estarmos dispostos a abrir mão de renunciarmos, né, às ofensas que nos fazem, aos ressentimentos, ao ódio, ao rancor, para que possamos efetivamente estarmos numa relação de amorosidade, de desenvolvimento, de uma verdadeira vontade de ter essa prática, né, da lei de amor, para que a relação das nossas dívidas, elas possam também encontrar uma forma do trabalho no bem
para que nós possamos retribuir ao nosso próximo toda essa concessão, essa indulgência, perdão, compaixão que Deus tem por nós. Então, quando nós, como ele termina aqui, né? Quando nós compreendermos a verdadeira fraternidade, nós então alcançaremos essa paz e a justiça entre todos nós. Mas isso começa das pequenas atitudes, das reflexões, das pequenas mudanças, e todos nós vamos chegar lá, nessa condição que o Evangelho nos traz. Um bom dia para todos, fiquem em paz, um grande abraço. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, no encerramento dessa reunião, queremos pedir o Teu amparo, as Tuas bênçãos, que nós possamos ter um dia de paz, de harmonia íntima, de fortalecimento dos nossos ideais, das nossas melhores resoluções, para que possamos ajudar a nós mesmos, nos compreendendo, nos perdoando, nos auxiliando, e assim podermos ajudar ao nosso próximo, estendendo a caridade, a compreensão, enfim, para que possamos a cada dia estarmos mais conscientes da nossa responsabilidade como indivíduo e para a coletividade. Nós te rogamos, Senhor, que todos esses fluidos amorosos que recebemos nessa manhã possam também ser espargidos para todos aqueles que nesse momento encontram-se em dificuldade, em desolação. Nós só temos a agradecer por tudo que temos recebido. Que na nossa semana seja uma semana de saúde, de harmonia, de serenidade, que tenhamos força e coragem para os enfrentamentos que se fizerem necessários. Graças a Deus. Onde você estiver, cante comigo a canção. Vamos falar de amor. Abra seu coração. Como é bonita a vida, se a dor vem de visita. Cante, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá no outro instante, e os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esquece a tristeza de agora. A
A dor manda logo ir embora e sai vida fora brilhar. Quando você precisar, lembre que existe a canção que fala de amor e aquece o coração. Se o seu olhar é triste e a dor ainda insiste, se a luz se apagar, não se espante, que o sol nascerá noutro instante e os sonhos não vão terminar. Desperta, é certo que o tempo não para. Levanta que a vida te espera. Esquece a tristeza de agora, a dor manda logo ir embora e sai vida fora brilhar. E sai vida fora a brilhar. Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou
sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender ainda criança. Mais sobre fé, amor, esperança. Eu vou aprender ainda criança. Mais sobre fé, amor, esperança. Mensagem do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. Fé. Há temores dentro de você? Bem no íntimo você admite haver alguma coisa capaz de manchar os seus dias futuros, derrubar a paz ou fazer com que desde já não tenha bons planos? Para vencer o temor, a desesperança, a vontade de deixar tudo como está para ver como fica, use a fé. Fé em Deus, nas forças da vida e no próprio valor. Adquira-a com vigor, vendo-se a si mesmo como uma obra de Deus que nada pode ofuscar, desmanchar, quebrar e derrubar. Enxergue-se assim. Você deixa de temer o futuro quando pressente bom. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, para mais um estudo da nossa evangelização. Rogamos a Ti, Mestre, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir nosso caminho, com a certeza de que tudo ficará bem, de que temos em Ti, Mestre, o nosso irmão maior, o nosso amigo querido, que está sempre a nos envolver e a nos ajudar na nossa caminhada. Que possamos estar tranquilos, com o coração calmo e com muita atenção para o estudo que será trazido hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio trazer um tema para vocês, que se chama Fé e Paciência. A fé é a confiança, é um sentimento que a gente carrega dentro da gente que nos traz total crença de alguma coisa ou de alguém. Já a paciência, ela é uma virtude que consiste em suportar todas as dificuldades sem reclamar, sem se queixar e sem sentir raiva. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 19, que ele fala um pouquinho sobre a fé. Vamos ver? Esse capítulo se chama A Fé Transporta as Montanhas. Isso porque ele traz uma passagem de Jesus. Nela, Jesus diz assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Jesus, quando disse isso, não estava falando de uma montanha física, aquela que a gente escala. Não, ele estava fazendo uma comparação das montanhas com as dificuldades que a gente tem na nossa vida.
com as resistências, com a nossa má vontade, com os nossos preconceitos, nossos interesses materiais, todas essas coisas que a gente carrega dentro da gente. E que se a gente tivesse essa fé tão forte, a gente conseguiria eliminar tudo isso. Não só faria bem para a gente, mas como para toda a humanidade. A fé dá confiança, certeza que a gente vai conseguir atingir um fim. Diz no Evangelho que ela dá uma espécie de lucidez, que é como se fosse uma clareza no nosso pensamento, que a gente consegue visualizar a forma, os meios para a gente atingir o que a gente quer. E aí a gente é capaz de realizar grandes coisas se a gente tiver essa fé, essa confiança. Quando a fé é sincera e verdadeira, ela sempre é calma, porque nela tem a paciência, que sabe esperar as coisas acontecerem. A gente não perde a confiança, a gente não perde a fé, e com ela vem a paciência. Porque nós sabemos que Deus é que sabe do momento certo para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Quando a gente não tem essa fé tão forte, a gente se abala. E aí a gente fica com raiva, fica com dúvida em nós mesmos, às vezes até duvida de Deus. Então, vamos fortalecer a nossa fé, não só em Deus, mas como também na nossa capacidade de conseguir e de alcançar. Agora, nós vamos ouvir 2 histórias que vai explicar um pouquinho mais para a gente como a gente pode ver a fé e a paciência juntas. Vamos lá? A salvação inesperada. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu, com muito sentimento, a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, alta noite, ele viu a luz do farol aceso. Alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíram a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol, em forma de 2 braços agitados, e caíra sobre as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E, ali mesmo, ajoelhou-se ante o morcego que acabava de morrer, exclamando em voz alta: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhe salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se fosse o céu silencioso igualmente acompanhando a sublime oração. Oi, pessoal! O que vocês acharam dessas duas histórias? A do maquinista foi uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Meimei, que fala da fé. A outra, do monge e o cãozinho, faz a gente pensar sobre a paciência. Mas, na verdade, a fé e a paciência andam juntas. Na história do maquinista, antes de começar o seu trabalho, ele parou para rezar o Pai Nosso. Concentrou-se pacientemente. Vocês acham que se ele estivesse ansioso, apressado, iria parar para fazer uma oração, uma prece? Não, né? Ou poderia até fazer, mas a impaciência
não deixaria ele entrar em uma boa sintonia. Então, podemos dizer que a impaciência não combina com a fé. E o que podemos dizer do monge? Apesar de no início da história ele estava fazendo uma meditação, vocês acham que no seu interior ele estava calmo, paciente? Também não. Pelo contrário, ele estava nervoso com o cachorrinho que pedia sua atenção. Então, nessas duas histórias, podemos dizer que o maquinista estava paciente, sereno, a ponto de orar e entregar sua vida a Deus. Ele seguiu o seu trabalho na confiança de que ele estava fazendo a sua parte e Deus a dele. O resultado foi que a sua paciência e fé fez com que ele percebesse, desse atenção ao sinal que Deus colocou em seu caminho através de um grande morcego, que o fez parar o trem para verificar o que estava acontecendo e, com isso, ele evitou um grande acidente. Perceberam que um monge não fez essa parada? Ele não quis dar atenção para o cachorrinho. Ele não estava tranquilo e nem quis parar para a sua meditação. A impaciência dele quase levou à morte do cãozinho. Mas o que aconteceu depois? Ele se arrependeu, refletiu no seu erro, cuidou do cachorrinho que virou uma alegre companhia para ele. Então, gente, pense nisso. Será que estamos com o nosso coração agitado? Impacientes a ponto de nem parar nossa mente para rezar? Temos que acalmar o nosso coração, né? Entregar, confiar e ter fé que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Tenhamos paciência e confiança de que Deus tem um plano melhor que o nosso sempre. E isso é ter fé. Então, vamos à nossa atividade agora? Olá, meus amores, eu sou a tia Deise e nós vamos fazer juntos uma dobradura de um cachorrinho. O material que vamos precisar é 2 folhas quadradas, giz de cera ou hidrocor, cola ou durex. Vamos à cabecinha do cachorro, ó. Vendo as 2 pontas, vocês vão juntar, fazer o vinco aqui, ó. Vendo? Vira para baixo para formar a orelha, deixa o espaço, a outra orelha. Vamos terminar o focinho do cachorro. Os olhos, o outro olho, nariz, o bigodinho dele, fazer a língua. E olha, não saiu perfeito porque eu não sei desenhar legal não, tá? Mas vale a intenção. Vamos fazer o corpinho. Na outra metade, também ponta com ponta, faz o vinco. Depois, junta assim. Tá vendo essa beiradinha? Você vai virar para o lado, ó, para formar o rabo, ó.
Se você não conseguir, vai virando. Ou vira de um lado ou vira do outro, que o rabinho do cachorro vai sair. Vamos colar. Bota um pouquinho só de cola ou durex. Se quiser, pode fazer umas pintinhas para o seu cachorro ficar malhadinho, bonito. Bom, ó, que lindo. Tenho certeza que o de vocês também vai ficar muito lindo. Bom, na história foram mostrados 2 vídeos. O do maquinista, que orava com muita fé antes de sair para o trabalho e acabou salvando a ele e aos passageiros quando viram um morcego, que pela providência divina alertou e eles confundiram como uma pessoa e se salvaram. Foi pela fé que ele tinha de que tudo vai dar certo, que a viagem ia transcorrer perfeito. Todo mundo ia chegar são e salvo ao seu destino. A história do monge e do cachorro, o monge estava meditando. Bom, o cachorro queria brincar. O cachorrinho é muito safadinho, né? Eles adoram brincar de bolinha. Então jogou a bolinha, o monge parou, jogou a bolinha. O cachorrinho veio de volta, trouxe a bolinha. E aí, o que o monge fez? Perdeu a paciência, jogou a bolinha muito longe, num lugar que não devia, o cachorrinho se acidentou. Quando o monge percebeu, ficou entristecido, arrependido. Cuidou do cachorrinho e o cachorrinho então ficou bem, se restabeleceu. Só deve ter desmaiado. Bom, vamos tratar da fé e da paciência. A fé do maquinista e a falta de paciência do monge, que nós também temos, né? Porque nós não sabemos esperar. A gente precisa saber esperar, compreender que tudo tem seu tempo. Saber esperar é confiar de que tudo vai dar certo. Fé e paciência são 2 coisas muito importantes na nossa vida, para que a gente se sinta bem, para que a gente fique bem com a gente mesmo e com quem está ao nosso redor, com as pessoas que convivem com a gente. Que mesmo quando o que a gente quer demora muito, devemos ter alegria. Quem tem fé tem alegria de saber que o que você quer vai chegar no tempo certo, porque Deus Pai nos ama muito e Ele dá tudo que a gente precisa. E nem sempre a gente consegue reconhecer isso, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, saber que nem tudo que a gente deseja a gente pode conseguir, não está no tempo. É igual quando somos crianças, queremos muitas coisas e os pais nos dão. Não, porque eles sabem, né, o tempo certo de cada coisa. Devemos ter alegria na demora para conseguir, porque ao conseguir, a felicidade será maior na conquista de saber esperar, de ter fé que tudo vai dar certo. Bom, eu agora vou mostrar para vocês, porque com o cachorrinho de vocês, vocês podem fazer brincar. Olha, quis mostrar para vocês a minha família. Esse aqui é o meu filho Toby. Essa daqui é a minha neta Penélope, minha neta Belinha, na casinha deles que é vermelha e azul. Então vamos ter fé, vamos acreditar de que tudo vai dar certo. Então agora nós vamos para a prece final. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Muita paz, muita luz. Beijo nos corações de vocês.
Deus Pai amado, a Ti agradecemos, Senhor, por todas as lições que recebemos neste dia. Agradecemos pela oportunidade de termos a nossa fé fortalecida, de termos em Ti, Pai, o socorro necessário para todas as nossas dores. Dai-nos, Senhor, uma boa semana, abençoe nossa família, abençoe nossos amigos, abençoe a nossa vida. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.